Olá pessoas, tudo bem com vocês? Falando que é o professor Gustavo Trevelli e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de força magnética, certo? Bem, para a gente poder falar um pouquinho sobre essa força magnética, né, eu vou trabalhar aqui com o nosso livro, que seria o seguinte, né? O que é a força magnética, né? A força magnética ela surge com a interação de duas maneiras, com o movimento da carga elétrica com o campo elétrico, melhor dizendo, com o campo magnético. Então o que acontece aqui? Você tem uma carga elétrica que ela está mergulhada em um campo magnético e dependendo do ângulo com qual ela penetra esse campo magnético, né, ou seja, dependendo do ângulo entre o vetor velocidade e o campo magnético, você pode ter uma força magnética, tá? Esse símbolo que você está vendo aqui, ele é um símbolo de produto vetorial, certo? E ele representa, né, a seguinte ideia de que quando você multiplica dois vetores, você pode ter o seguinte resultado. Você pode ter um resultado que é um produto escalar, que isso quer dizer que você tem um número, certo? Ou você pode ter um outro vetor. Nesse caso, isso quer dizer que quando você tem o vetor velocidade com o vetor campo magnético, a multiplicação desses dois vetores ele gera um terceiro vetor que é a força magnética, tá? Para poder ilustrar um pouquinho melhor isso para vocês, eu tenho uma simulaçãozinha, né, desse site aqui que ele mostra bem certinho sobre isso, tá? Então, por exemplo, aqui você tem um campo magnético entre aqui entre essas duas partes, a partícula está entrando nesse eixo aqui, como você está vendo, certo? E aqui tu vai perceber, né, que vai surgir essa força magnética, que é representada por QVB, certo? E essa força magnética ela vai puxar essa força, essa carga para cima, né? Então veja uma coisa interessante, né? Opa, vou voltar aqui. Então o que acontece? Quando você tem essa carga aqui fazendo esse movimento como ele está mostrando, significa, vejam que o produto entre esses dois vetores, na verdade, ele dá um vetor no outro plano, né? É um vetor que ele é coplanar, né? Então quer dizer que, né, coplanar, melhor dizendo, ele está ele é ortogonal ao plano do vetor do plano que é formado pelo vetor V pelo vetor B, né? Então é um vetor, um resultado, um produto que surge, né, que é na verdade perpendicular a esse plano, né? Quando eu falo plano, entre o vetor V e o vetor B, ele formam uma superfície, vamos supor assim, né? E essa superfície delimitada por esses dois vetores, esse vetor aqui QVB, que é a força magnética, ele surge de maneira perpendicular, certo? Então pode perceber que por mais que o campo magnético esteja nesse eixo, a velocidade esteja no eixo perpendicular, né? A força magnética surge no outro eixo, né? Então no eixo é totalmente diferente. Por isso que aqui, para a gente poder ilustrar um pouco melhor, nós vamos utilizar uma regra chamada regra da mão esquerda. Tu pode perceber que aqui fecha bem certinho, né? Ó, aqui seria o dedão, né? O dedo polegar da mão esquerda, então seria a força. Esse cara aqui, o V, representa o indicador, né? E o B representa o dedo meio, né? O dedo feio lá. Então você teria a fórmula do FVB, né? Então teria essa formulazinha aqui, então ficaria desse jeitinho aqui. Então aqui a força, aqui a velocidade e aqui a nosso campo magnético, certo? Bem, além dessa questão aqui, a gente pode determinar o módulo dessa força magnética, sabe? Existe uma maneira de a gente fazer isso. Esse módulo dessa força magnética, ela é dada por uma equação muito simples, que é chamada, ela na verdade é um produto com seno aqui, né? Que seria esse carinha aqui. Bem, mas a apostila aqui ela faz uma outra aplicação, ela faz uma aplicação sobre condutores, né? Por que isso? Por causa que quando a gente fala sobre condutores, você está falando sobre o funcionamento de um motor elétrico,
Então o motor elétrico basicamente ele funciona através de força magnética. Então você tem um rotor, né, um motor no meio, e através dele você tem o giro do motor, que seria a conversão da energia elétrica em energia mecânica, e se dá basicamente pela atuação de uma força magnética, certo? Para você poder entender um pouquinho melhor, seria da seguinte maneira: você teria que a força magnética nesse caso é dado pelo comprimento, né, do condutor vezes o campo magnético, tá? E se você quiser determinar o módulo desse campo magnético, você simplesmente vai fazer, por exemplo, o comprimento do condutor, né, ao longo por onde passa a corrente elétrica, o magnético vezes o seno do ângulo entre, perceba que é entre o campo magnético e o comprimento do condutor, certo? Então aqui depende do ângulo. Percebo que é seno, né? Então a gente tem algumas peculiaridades. Quando, por exemplo, você tem o vetor B com o vetor com L, por exemplo, paralelo um ao outro, da mesma forma como você tem o V paralelo ao B, certo? Representa que o seno é zero, ou seja, seno de zero é zero. E se você tiver ele bem perpendicular um ao outro, você vai ter a força máxima, que seria seno de 90, porque ele é 1. Porque se você for analisar o círculo trigonométrico, né, analisando o círculo trigonométrico, você vai perceber que o valor mínimo seria 0 e o valor máximo seria 1. Ok? Então seria desse jeitinho aqui. E aqui nós temos uma outra aplicaçãozinha, que seria quando você tem a interação de a força magnética de dois condutores paralelos. O que acontece aqui? Pela lei de Ampère, né, a gente sabe que corrente elétrica é gerada por, melhor dizendo, campo magnético pode ser gerado por corrente elétrica. Então o que a gente tem é que esse condutor aqui, né, ele gera um campo magnético, e esse campo magnético influencia esse condutor, né, o condutor de baixo. Da mesma forma como esse cara que está passando corrente elétrica, ele gera também o campo magnético que influi o condutor de cima, ou seja, um condutor influencia de maneira com o outro, né? E o que a gente acaba percebendo? A gente acaba percebendo que quando você tem os condutores, por exemplo, em que você tem o sentido igual, né, o mesmo sentido, como está representado aqui, você teria uma força de atração. Se você tem, por exemplo, condutores que eles estão separados por uma certa distância, mas eles têm sentidos opostos, você vai ter uma força de repulsão desses condutores, certo? Então você vai ter essa força de repulsão, ok? E ali existe uma maneira da gente determinar, por exemplo, a força magnética entre eles, né? Que seria a junção dos campos magnéticos com a lei de Ampère e tudo mais, que ficaria essa fórmula aqui, que a força magnética é igual a μ0, né, que é a permeabilidade magnética, a multiplicação das correntes I1 e 2 dos condutores, vezes o L, que seria o comprimento dos condutores envolvidos, né, até que ponto que você queira, 2π vezes a distância, que seria a distância que os separa, certo? Então, ficaria dessa forma aqui. Eu quero resolver com vocês de uma maneira bastante simples e lúdica um exercício, tá, com força magnética, que ele fala o seguinte para nós aqui, ó. Em um campo magnético uniforme de intensidade igual a esse valor aqui, 1 Tesla, 0,1 Tesla, é lançada uma partícula eletrizada de carga tal, né? Então você tem aqui um campo magnético de tanto e uma carga elétrica de tanto, com velocidade de tanto aqui, certo? Que forma um ângulo θ com esse campo magnético. Determine a intensidade da força magnética que age nos seguintes casos, quando ele é zero e quando ele é 90 graus, né? Que ângulo seria esse, né? Vamos lá, vamos trabalhar. Então você teria a seguinte ideia. Opa, deixa eu tirar aqui. Você teria a seguinte ideia. Você teria, por exemplo, esse vetor aqui. Estaria, por exemplo, fazendo o ângulo zero com esse outro cara aqui. Então você teria isso, ó. Você teria, por exemplo, aqui o vetor velocidade no cara de baixo, e aqui teria o campo magnético apontado para lá.
E o ângulo entre eles, que é o θ, seria 0. Certo? Então eles estariam, por exemplo, na mesma direção e no mesmo sentido. O que acontece? Se você aplicar a formulazinha da força magnética é essa aqui, ó. É QVB vezes seno de θ. Eu já vou perceber uma coisa interessante. Para mim que eu possa ter um produto vetorial, eu preciso ter isso aqui, ó. Né? Eu preciso ter essa regra muito bem escrita. Né? Então tem que ter aqui bem desenhado e bem distinto o B, o V, certo? Então tem que ter muito bem descrito cada um desses carinhas aqui. Né? Então tem que ter bem descrito cada um desses caras. Né? Então estaria essa relação aqui. Então, dessa forma, se você for perceber, quando eu coloco 0, eu estaria fazendo isso. Olha aqui, ó, estaria fazendo isso, né? Fazendo a arminha do Bolsonaro aqui, ó, né? Então, eu estaria desse jeito aqui, né? Não tem como condições de ter força magnética nesse sentido, né? Por dois motivos. Primeiro, que não está representado dessa forma, né? Não precisa estar exatamente assim com 90 graus, mas eu tenho que ter um ângulo entre o B e o V, certo? Tem que ter um ângulo entre eles aqui. E, basicamente, eu teria também que lembrar que o seno de 0 é 0, certo? Então isso faz com que a gente tenha o seguinte, que a força seja igual a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético vezes o seno de 0, que é 0. Ou seja, obviamente, tudo isso aqui vai ser igual a 0. Ou seja, nessa situação não existe força magnética. Ou seja, mesmo a carga estando mergulhada no campo magnético, eu não tenho isso. Né? Não tenho campo magnético envolvido. Tem força magnética envolvida, melhor dizendo. Agora, se eu tiver um de 90 graus, aí o negócio já muda. Eu teria uma coisa assim, ó. Certo? Teria uma coisa assim. Então, o que a gente teria na verdade? Eu teria a seguinte ideia. Deixa eu só pegar uma borracha melhor aqui. Eu teria, por exemplo, se você for analisar, né, o que a gente faz aqui dele, né, a gente teria a seguinte ideia. Isso aqui, né, da regra da mão esquerda. Então, eu vou apagar, por exemplo, esse lado. Né, só para eu poder representar bem certinho. Estaria representando esse lado aqui e esse lado aqui. Então aqui representa um trezinho tridimensional, certo? Então eu teria o seguinte, aqui, ó, que é o θ, seria 90 graus, certo? Então eu teria aqui, ó, F, o B e o V, certo? F, B, V, certo? Então seria desse jeitinho aqui, ó, F, B, V, ok? Seria dessa naipe como está mostrado aqui, né? E aí o ângulo de 90 graus aqui. Esse ângulo sempre é 90 graus entre tanto o V quanto o B, sempre desse jeitinho, ok? E desse jeito aqui, então, a gente teria a força magnética envolvida, que seria o seguinte, força magnética é igual a QVB vezes seno de 90 graus, né? Então, isso ficaria igual a o valor ali que foi passado para nós, né? Que seria carga de 3 vezes 10 a 6. Então, nós teríamos 3 vezes 10 a menos 6, vezes 6 vezes 10 na terceira, vezes 0,1, vezes 1. Né? Porque seno de 90 é 1, é tabelado isso. Né? Ou seja, força magnética é só você multiplicar. Se você multiplicar aqui, 3 vezes 6 vai dar 18, 18 vezes 0, 1,
1,8 vezes 10, menos 6 com 3 vai dar menos 3 newton, certo? Então a gente teria essa força magnética envolvida aqui, né? E aí seria isso, né? A força magnética de partículas. Essa força aqui, ela surge bastante, por exemplo, nas televisões de tubo, né? Então, o sistema do cinescópio da televisão, né? Se você pesquisar, por exemplo, aqui na internet, né? A gente pode pesquisar, por exemplo, ó, cinescópio TV, tem até inclusive aqui, né? Ó, dos televisores, certo? Você vai perceber que existe umas coisas interessantes, né? Então, o que acontece, ó? O cinescópio é o pescoção da televisão antiga da TV, né? Aquele pescoção que a gente tinha. Então, essas televisão zona aqui, né? A galera aí que mora no litoral que sabe que às vezes a gente coloca isso na praia, né? Então, assim, que a galera não rouba. Então, o que acontece, né? Como é que funciona? Essa imagem ela é bem interessante, né? Então, o que acontece? A televisão, na verdade, ela funciona, as televisões de antiga, elas funcionam como um cinescópio, que é um tubo de raios catódicos, né? Então você teria a emissão de elétrons por 3 canhões, né? Aqui cada canhão desse é uma cor, por isso que você está representando aqui, ó, por exemplo, R, né, que é o vermelho, G, que é o verde, e esse aqui seria o azul, que é o blue, então RGB, né? Essas partículas, elas são aceleradas por um campo magnético, melhor dizendo, por um campo elétrico. Então esse campo elétrico, ele acelera, né, ele dá energia cinética para as partículas. Então ele vai acelerar essas partículas aqui. E em volta desse pescoço existe essa pecinha aqui, que é chamada de defletora, que é esse cara aqui, ó, né? Essa defletora, né, que é esse carinha aqui, ele tem o papel de guiar, né, as partículas em cada pontinho aqui da TV. Ou seja, se você aproximar bem certinho, né, a televisão lá, se você ver bem certinho na TV de tubo, tu vai perceber que parece que tem uns quadradinhos, é chamado de pixel, né? Cada pixel desse, ele tem uma telinha. Então o que acontece? O campo elétrico ele acelera as partículas, né, no caso são elétrons, e o campo magnético ele deflete, ou seja, ele guia para cada buraquinho que tem aqui na tela, certo? Esse canhão. Então ele vai construindo a imagem ao longo daqui, né? Daí o que acontece, né? De que forma? Quando atinge aqui o canhão, né, o canhão passa por esse buraquinho, ele atinge aqui uma camada de fósforo que tem aqui atrás. Esse fósforo, ele acaba, os seus átomos ficam excitados e eles acabam emitindo luz, né? Aí emite luz conforme a gente quer, o R, o G e o B, Red, Green, Blue, certo? Então você tem as 3 cores que formam todas as outras cores, né? Que é o famoso o RGB que a gente diz, né? Que são as cores primárias que formam todas as outras cores em si. E aí essa televisão ela fica costurando, né? Se você for analisar, ela fica costurando, né, toda a televisão. Então ela fica fazendo uma guia, né? Ela fica fazendo isso aqui, ó, né? Então o canhão ele guia, né? Ele emite, ele acaba sendo acelerado, a defletora guia esse campo magnético, esse feixe para cada ponto da televisão, certo? E ele vai construindo como se fosse uma impressora matricial, né? Ele vai construindo cada pontinho da televisão, costurando a imagem. E quando termina, a imagem está acesa, né? Tá acesa, o seu processo é muito rápido, logicamente. E aí depois ele volta e constrói de volta, certo? Isso ele faz em torno lá de 60 a 70 vezes por segundo, né? É a chamada taxa de atualização. Então, ele vai construindo isso, né? Vejam que a deflexão de partículas, né? Ela nesse caso, ela não promove aumento de energia cinética, né?
ela apenas promove desvios, né? Isso é uma coisa interessante de ser salientada, ela promove desvios, né? Então a gente consegue perceber isso, né? Enquanto que a força elétrica ela promove aumento de energia cinética nesse caso. Beleza? Então tá aí, ó, veja uma questãozinha que o cara às vezes acha que isso aqui não tem nada a ver, né? Que nunca vai ser utilizado, mas tem uma utilização básica, né? Que são as televisões, né? Logicamente hoje as televisões delas, na maioria das televisões são de tela fina, né? Mas elas são, né? Elas têm ainda bastante televisão desse tipo aí, beleza? Espero que tenham gostado da aula e que novas ideias surjam com isso aí, beleza, meus queridos? Abraços e até mais.